Desde o primeiro momento em que você aprendeu a pensar, sua mente foi moldada para caber em uma narrativa confortável, limitada ao que os outros acreditavam que você estava pronto para receber. Mas existe uma voz mais antiga que os reinos, mais profunda que qualquer livro e mais poderosa do que qualquer sistema já criado. Essa voz ecoa silenciosa, quase imperceptível, como um sussurro constante em sua consciência. Seu nome é Hermes Trismegisto. Hermes não foi apenas um homem, ele é a fusão entre Thoth, o deus egípcio da sabedoria e da escrita, e Hermes, o mensageiro dos deuses gregos, senhor da linguagem, da ciência e da magia. Dessa convergência nasceu uma figura atemporal, cuja missão não era fundar religiões, mas transmitir princípios eternos, leis universais que atravessam milênios como códigos gravados na própria estrutura da realidade. Ao compreender seus ensinamentos, você nunca mais verá a vida da mesma forma, porque eles não foram feitos para ficarem ocultos em pergaminhos esquecidos, mas para despertar a mente que ousa ouvir. Hermes revela que a realidade não é aquilo que você pensa que é, não é apenas matéria sólida, não é um mundo externo acontecendo sem propósito. Ao contrário, tudo que você vive é reflexo do que sua mente projeta. Essa é a lei hermética fundamental. Tudo é mente. O universo não é composto de coisas, mas de pensamento, de consciência vibrando em diferentes frequências. Isso significa que você não é apenas um observador passivo da existência, mas um participante ativo, um co-criador que emite códigos, emoções e crenças que se convertem em experiências. A vida que você vive hoje é uma resposta precisa às instruções invisíveis que sua mente vem emitindo desde sempre. Se tudo é mente, então a pergunta inevitável surge: quem controla a sua? Será que você realmente conduz seus pensamentos ou eles são apenas reflexos de condicionamentos impostos desde sua infância? Hermes Trismegisto nos alerta que a mente é como um templo sagrado, mas, se não cuidada, pode se transformar em uma prisão invisível. Imagine que cada pensamento que você tem é como uma semente lançada ao solo fértil do universo. Se você planta medo, dúvida, escassez e ressentimento, inevitavelmente colherá experiências que refletem exatamente essas vibrações. Por outro lado, quando cultiva clareza, confiança, gratidão e propósito, abre portais que reprogramam não apenas sua realidade, mas também a maneira como o mundo responde a você. Essa lei não perdoa, porque é universal. Assim como a gravidade, ela atua constantemente, esteja você consciente dela ou não. E é por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos de dor, porque acreditam que são vítimas de forças externas, sem perceber que são seus próprios pensamentos e emoções que projetam as correntes que os amarram. Hermes nos oferece uma chave, mas não a entrega pronta. Ele nos desafia a observar, a vigiar e a transformar a qualidade daquilo que pensamos, porque esse é o verdadeiro ato alquímico, transmutar chumbo mental em ouro espiritual. Esse ouro não é material, mas a consciência desperta de que somos co-criadores. Ao aceitar essa verdade, você não pode mais fugir da responsabilidade, porque a partir desse momento, cada palavra que você diz e cada imagem que você mantém em sua mente se torna uma ordem direta ao universo. Hermes Trismegisto afirma: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse princípio da vibração é a continuação inevitável da lei da mente. Se o universo é consciência em movimento, então cada pensamento e emoção que você gera não é apenas uma ideia abstrata, mas uma onda de energia que pulsa e ressoa no campo invisível que nos conecta a tudo. A ciência moderna confirma isso de forma impressionante. O coração humano gera um campo eletromagnético até 60 vezes mais forte que o do cérebro, capaz de influenciar não apenas o seu estado interno, mas também o ambiente e até mesmo as pessoas ao seu redor. Isso significa que sua frequência não é um detalhe, é a base do que você atrai e repele. Pense nisso. Quando você está em raiva ou ansiedade, não é apenas você que sente. É como se seu corpo inteiro se tornasse uma estação transmissora que envia ondas caóticas para o campo coletivo. Por outro lado, estados de amor, compaixão e clareza emitem ondas coerentes, capazes de sincronizar e harmonizar o espaço em que você se encontra.
Hermes nos ensina que não existe acaso nessa dança vibracional. Tudo o que se manifesta na sua vida corresponde à frequência que você sustenta. É como se o universo fosse uma orquestra infinita e cada um de nós fosse um instrumento. Se você está desafinado, o caos se aproxima. Se você aprende a afinar sua vibração, a sinfonia do cosmos começa a responder. Isso é alquimia aplicada à vida prática, não apenas filosofia, mas a ciência espiritual de transmutar frequências densas em estados elevados. E aqui surge a grande revelação. Mudar sua realidade não exige esforço externo descomunal, mas sim o refinamento interno daquilo que você vibra a cada instante. E essa compreensão nos conduz diretamente ao princípio da correspondência, talvez um dos princípios mais poderosos de Hermes Trismegisto. Como em cima, assim embaixo. Como dentro, assim fora. Essa lei revela que o mundo externo que você observa é sempre um reflexo do seu estado interno. Cada padrão, cada repetição, cada pessoa que você atrai, cada obstáculo que surge em sua vida, não é um acaso, mas sim um espelho de suas próprias crenças, emoções e atenção. Se você observa caos e desordem à sua volta, é um sinal de que seu interior precisa de alinhamento. Se percebe harmonia, clareza e abundância, isso é reflexo direto da sua coerência interna. Hermes ensina que até que você compreenda profundamente essa correspondência, continuará tentando manipular o reflexo no espelho, em vez de ajustar a fonte que ele reflete. Imagine uma pessoa tentando mover a imagem no espelho. É impossível, porque o reflexo não é a origem. Assim acontece com a realidade. Transformar sua vida começa com o refinamento do seu mundo interno. Cada emoção, cada pensamento, cada frequência que você emite tem poder de criar ressonâncias que moldam o seu universo. E ao perceber isso, você deixa de ser vítima das circunstâncias externas e se torna co-criador consciente do seu destino, entendendo que sua vibração é a ferramenta mais precisa e influente de transformação que você possui. Nada no universo é por acaso, e Hermes Trismegisto deixa isso claro ao revelar o princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Aquilo que muitos chamam de sorte ou destino, nada mais é do que a soma das vibrações que você mesmo emite e das escolhas que brotam delas. Não existe acaso, existe apenas lei. E isso muda tudo, porque significa que cada pensamento, cada emoção e cada ação é uma semente plantada que inevitavelmente dará frutos. Se você se sente aprisionado em ciclos repetitivos, relacionamentos que terminam da mesma forma, dificuldades financeiras que voltam ano após ano, padrões emocionais que se repetem como um disco riscado, é porque em algum ponto você está recriando as mesmas causas, ainda que inconscientemente. Hermes nos convida a romper com esse automatismo, lembrando que não há como enganar a ordem cósmica. O universo responde com precisão matemática, entregando exatamente aquilo que você gera. Mas atenção, isso não significa que você deve viver em medo de seus próprios pensamentos, e sim despertar ao poder que tem de criar novas causas, mais conscientes, mais alinhadas com quem você deseja ser. Cada vez que você escolhe responder com sabedoria, em vez de reagir com impulsividade, você muda a direção de todo um destino. Cada vez que você cultiva uma vibração mais elevada, você altera a qualidade dos efeitos que virão até você. Esse é o chamado da verdadeira liberdade espiritual. Deixar de ser marionete do acaso e tornar-se autor da própria história. Hermes não fala de uma lei abstrata, mas de uma engrenagem universal que está em movimento agora mesmo, neste exato instante em que você ouve estas palavras. Hermes nos conduz então ao princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. À primeira vista isso pode parecer óbvio. Noite e dia, quente e frio, vida e morte. Mas o que Hermes nos revela é mais profundo. Esses opostos não são inimigos, mas expressões diferentes da mesma essência em graus distintos. Pense no calor e no frio. Ambos são manifestações de uma única energia chamada temperatura, variando apenas em intensidade. Da mesma forma, alegria e tristeza, amor e ódio, coragem e medo, não são forças separadas, mas vibrações que ocupam extremos de uma mesma linha. O segredo da alquimia da alma é compreender que, se tudo é polar,
então a transformação é sempre possível, porque aquilo que hoje você sente como dor pode ser transmutado em sabedoria, e aquilo que se manifesta como sombra pode ser lapidado em luz. Esse entendimento nos liberta de ver a vida em termos de fracasso ou vitória, certo ou errado, bem ou mal. Hermes nos convida a enxergar que o verdadeiro poder está em deslocar-se conscientemente no eixo da polaridade, escolhendo não permanecer refém dos extremos, mas encontrando o ponto de equilíbrio. Aqui nasce a verdadeira maestria espiritual. Perceber que não se trata de eliminar a escuridão, mas de integrá-la como parte do processo. Pois não há evolução sem contraste, não há despertar sem a experiência do adormecimento. Aquilo que você chama de inimigo pode ser, na verdade, um mestre oculto, trazendo lições que apenas a polaridade é capaz de ensinar. Ao reconhecer isso, você começa a caminhar não apenas entre luz e sombra, mas acima delas, no espaço da consciência desperta que integra tudo. O princípio seguinte, revelado por Hermes Trismegisto, é o do ritmo. Tudo flui e reflui. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. Esse ensinamento nos mostra que a vida não é uma linha reta, mas um movimento constante, semelhante à respiração do próprio universo. Nada permanece no mesmo estado para sempre, nem a alegria, nem a dor, nem a prosperidade, nem a escassez. Assim como as ondas do mar avançam e recuam, como as estações se alternam entre frio e calor, ou como o coração se contrai e se expande, também nossa existência é guiada por esse compasso invisível. Muitos sofrem justamente por resistirem a esse fluxo natural, acreditando que os momentos de queda são punições, quando na verdade são apenas fases de recolhimento que preparam o terreno para a próxima ascensão. Hermes nos alerta: se você entende o ritmo, não será mais escravo dele. Isso significa que, quando a maré baixa, em vez de se desesperar, você aprende a semear em silêncio, sabendo que a maré alta virá. E quando está no auge, em vez de se iludir com a ideia de permanência, você aproveita a abundância com consciência, preparando-se para o próximo ciclo. Esse é o segredo da alquimia da alma: viver em harmonia com os pulsos da vida, sem apego ao alto nem medo do baixo, compreendendo que ambos fazem parte da mesma dança cósmica. Ao alinhar-se com o ritmo, você para de lutar contra o universo e começa a dançar com ele, percebendo que cada queda é uma curva que conduz a uma nova elevação. Esse é o convite hermético: não resista ao movimento, torne-se o movimento. O último princípio hermético é o do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Hermes não fala apenas da biologia, mas de uma lei cósmica presente em todas as formas de existência. O masculino e o feminino são forças criadoras, polaridades complementares que se manifestam em tudo, desde a estrutura do átomo até as estrelas, desde a mente humana até os ciclos da natureza. O princípio masculino se expressa como ação, foco, direção, vontade de projetar e expandir. Já o princípio feminino é receptividade, intuição, gestação, o poder de acolher e dar forma ao invisível. Dentro de nós, essas forças coexistem, ainda que muitas vezes vivamos em desequilíbrio, cultivando excessivamente um polo e reprimindo o outro. É por isso que tantas pessoas se sentem fragmentadas, incapazes de criar uma vida plena, porque ignoram que sua verdadeira potência surge da integração harmoniosa desses princípios. Quando você desperta sua energia masculina sem sufocar a feminina, passa a agir com determinação, mas sem perder a sensibilidade. Quando ativa sua energia feminina sem apagar a masculina, torna-se receptivo às intuições mais profundas, mas também capaz de manifestá-las no mundo concreto. Hermes nos ensina que a criação, em qualquer nível, nasce sempre do casamento sagrado entre esses dois polos. Nada se manifesta sem essa união, nem a vida, nem os pensamentos, nem os sonhos que desejamos tornar realidade. Ao compreender e aplicar esse princípio, você desperta o verdadeiro poder criador dentro de si, tornando-se alquimista não apenas da matéria, mas da própria essência do ser.
Ao revisar todos esses princípios herméticos da mente que cria a realidade, a vibração que molda o mundo, a correspondência entre o interno e o externo e ao equilíbrio das energias masculina e feminina, torna-se claro que a chave para transformar sua vida não está em forças externas, mas na maestria do seu próprio campo interno. A solução que Hermes nos propõe é simples, mas profunda. Alinhe sua mente, suas emoções e suas energias internas. Torne-se consciente de cada pensamento e sentimento e observe como essa consciência começa a reorganizar seu mundo externo. Este é o verdadeiro caminho da alquimia da alma. Não lutar contra a vida, mas transformar-se a si, refinar sua frequência, harmonizar suas polaridades e assumir a posição de co-criador do cosmos que habita. Cada ação consciente, cada escolha interna, cada ajuste de sua vibração é um passo em direção à liberdade e ao poder pessoal que sempre esteve disponível, mas que poucos percebem. Se você está pronto para começar essa transformação agora, inscreva-se no canal Alquimia, curta este vídeo, compartilhe com quem deseja despertar e deixe nos comentários como você percebe sua própria vibração e equilíbrio interno. Juntos vamos aprofundar nossa compreensão da realidade e aplicar os ensinamentos de Hermes Trismegisto na prática cotidiana, elevando nossa consciência e transformando o mundo ao nosso redor.